Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao seu canal de navegação aérea e controle de tráfego aéreo. O meu nome é Evanelson Lobato, eu sou controlador de tráfego aéreo, professor de navegação aérea e autor dos livros Navegação Aérea Descomplicada. 2 volumes com tudo o que um controlador de tráfego aéreo ou um piloto precisa saber sobre navegação aérea. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre velocidade. Você sabia que quase nunca uma aeronave se desloca com a velocidade que é indicada no seu velocímetro? Quer saber o porquê? Fica com a gente até o final desse vídeo que você vai tirar todas as suas dúvidas. Vamos para a sala de aula? Então vamos lá. Para a gente entender velocidade, inicialmente a gente precisa entender o sistema de Pitot. O sistema é composto por algumas partes, vamos ver em detalhes. Nós temos o tubo de Pitot com uma fonte de tomada da pressão dinâmica, que também é chamada de pressão de impacto. Temos uma fonte de tomada de pressão estática e estas duas fontes alimentam estes 3 instrumentos aqui: o altímetro, o climb e o velocímetro. Se a gente olhar com atenção, a gente vai perceber que o altímetro e o climb, eles só se alimentam com a pressão estática. Observe que a pressão dinâmica ela não chega até o climb nem até o altímetro. Climb e altímetro funcionam a partir da informação da pressão estática. Isso normalmente é cobrado nas bancas de piloto privado da ANAC. Já o velocímetro funciona a partir da informação da pressão estática mais a pressão dinâmica ou pressão de impacto. E quando a gente soma pressão dinâmica com pressão estática, a gente chama de pressão total. Então, o velocímetro utiliza a pressão total, enquanto o climb e altímetro apenas a pressão estática. E aí, vamos falar especificamente do velocímetro e dos tipos de velocidade que a gente vai ter. A primeira delas é a velocidade indicada, VI, ou Indicated Airspeed, IAS, como é comumente apresentado nas provas da ANAC com esta sigla, IAS. Como é que o velocímetro da aeronave entende que ele tem que movimentar o seu ponteiro e indicar os variados valores de velocidade? Então, o tubo de Pitot, ele vai receber o impacto das moléculas. Normalmente, esta porção está voltada para a frente da aeronave. E, a partir do impacto das moléculas neste tubo de Pitot, e vai converter isso em velocidade. E esta velocidade, que é indicada a partir deste impacto das moléculas de ar neste tubo de Pitot, é o que a gente chama de velocidade indicada. Eu já adianto que quase nunca a aeronave está voando com a velocidade que é indicada no seu velocímetro. Ao longo desse bate-papo de hoje, a gente vai entender o porquê disso. Então, a gente pode, inclusive, ter indicação de velocidade para uma aeronave que esteja parada. Se o tubo de Pitot estiver posicionado e tiver fluxo de ar, se tiver um vento forte, por exemplo, sensibilizando esse tubo de Pitot, você vai ter indicação de velocidade no velocímetro da aeronave, ainda que ela esteja parada. Por isso, eu repito, quase nunca a aeronave estará voando com a velocidade que o seu velocímetro indica. A velocidade indicada, por definição, é a velocidade lida diretamente no velocímetro, sem correção das variações de densidade atmosférica, erros de instalações e erros do próprio instrumento. Quando a gente comparar com outras velocidades, a gente vai entender um pouco mais isso. A próxima velocidade é a calibrada. Então ela vai ser a velocidade indicada corrigida para os erros de instalação do equipamento ou da posição do tubo de Pitot em relação ao fluxo de ar. O que pode acontecer? O velocímetro da aeronave foi desenvolvido para trabalhar a partir de uma determinada abertura, por exemplo, aqui neste tubo de Pitot. Ocorre que, se este equipamento aquecer muito, a gente vai ter uma modificação do diâmetro desta extremidade dele aqui. E isso vai alterar o valor que deveria ser informado se a gente tivesse a abertura original.
quando a gente pega este valor que está sendo lido no velocímetro e faz essa correção em função de temperatura do equipamento, erros de instalação se ele não está devidamente posicionado em relação ao fluxo de ar, a gente vai ter a velocidade calibrada. Não há que se preocupar com essa diferença entre essas velocidades, porque para o exame da ANAC, a velocidade indicada ela é idêntica à velocidade calibrada. A diferença que a gente vai ter por conta desses fatores aqui, ela é tão pequena que a ANAC desconsidera essa diferença e considera IAS igual a CAS. Então a gente vai falar no restante desse bate-papo de hoje, VI ou VC, se tratando de um mesmo valor, porque a diferença entre eles é desprezível. Vamos em frente. Para a gente entender o próximo conceito, e para este aqui eu peço muita atenção, então dê um pause, respire, dá um like no vídeo da gente se acha que está valendo a pena e se prepara para essa explicação que ela é muitíssimo importante. Vamos imaginar duas aeronaves, uma voando no nível médio do mar, NSL, e outra voando no nível de voo 200, ambas com uma velocidade indicada de 100 nós, tanto no nível médio do mar quanto no nível de voo 200. O que acontece em cada um desses cenários? A gente já viu que velocidade indicada ela é o resultado da conversão do impacto das moléculas de ar sensibilizando o tubo de Pitot. Então, só o que importa para o tubo de Pitot é o impacto das moléculas de ar. Só isso. Ele converte este impacto em velocidade indicada. Então vamos imaginar que esta é a composição da atmosfera no nível médio do mar. Vamos imaginar que para o tubo de Pitot, para o velocímetro da aeronave retornar para o piloto um valor de 100 nós, seja necessário que o tubo de Pitot seja sensibilizado por, sei lá, 1 milhão de moléculas por segundo. E aí, quando tiver 1 milhão de moléculas por segundo tocando o tubo de Pitot, sensibilizando, ele vai retornar 100 nós. E ele vai retornar 100 nós sempre que eu tiver hipotéticas 100 milhões de moléculas aqui. Ele está usando esse valor para fins didáticos. Para a aeronave ter 100 nós de velocidade indicada, ela vai, por exemplo, precisar percorrer em 1 segundo uma distância ao longo da qual ela capte 1 milhão de moléculas para sensibilizar o tubo de Pitot. Então, 100 nós, neste nosso exemplo hipotético, será 1 milhão de moléculas de ar sensibilizando o tubo de Pitot. E, gente, não depende de onde este tubo esteja. Ele esteja no nível do mar ou ele esteja no nível de voo 200, ele vai precisar da mesma quantidade de moléculas por segundo sensibilizando este sistema dentro dele para poder retornar 100 nós de velocidade. Aqui, hipoteticamente, a gente chutou que este valor é 1 milhão de moléculas. Vamos comparar agora o que acontece com a atmosfera aqui no nível de voo 200. Você aprendeu em outras disciplinas que à medida que a gente sobe, o ar vai ficando mais rarefeito, ou seja, as moléculas vão ficando mais afastadas umas das outras. O tubo de Pitot não quer saber da densidade, não quer saber de quão próximas as moléculas estão umas das outras. Para ele retornar 100 nós de velocidade, ele vai precisar de 1 milhão de moléculas, tocando o tubo de Pitot em 1 segundo, independentemente da composição da atmosfera. Mas, como aqui as moléculas estão mais afastadas, para a gente ter em 1 segundo 1 milhão de moléculas, a gente vai precisar que esta aeronave se desloque numa distância bem maior em relação àquela distância que ela percorria no nível médio do mar, onde as moléculas estavam mais próximas umas das outras. Embora o velocímetro da aeronave continue
indicando sem nós, ele vai percorrer uma distância maior para ter este valor no seu velocímetro, para ter esta velocidade indicada. Bom, mas se a gente sabe que ele percorreu uma distância maior na mesma unidade de tempo, óbvio que esta aeronave não estará se deslocando com esta razão. Não vai ser 100 milhas náuticas por hora. Ele vai ter uma razão de deslocamento maior. E esta razão de deslocamento da aeronave, quando a gente leva em consideração essa densidade, essa distância entre as moléculas, é a velocidade aerodinâmica, VA, também chamada de velocidade verdadeira, do inglês True Airspeed, TAS, e esta sigla vai aparecer muito nos exames da ANAC. Então observe, o tubo de Pitot não faz distinção se a aeronave se encontra no nível médio do mar ou se a aeronave se encontra num ambiente mais rarefeito. Ele quer a mesma quantidade de moléculas impactando o seu sensor aqui para retornar um determinado valor de velocidade, independentemente de onde ele se encontra. E a gente já viu que essa aeronave aqui vai percorrer uma distância maior na mesma unidade de tempo que percorreu uma distância menor aqui embaixo, e isto se dá em razão das moléculas estarem mais afastadas entre si. E aí apareceu a velocidade aerodinâmica. Por definição, é a velocidade calibrada corrigida para os erros de densidade do ar. A gente disse que velocidade calibrada a gente vai entender exatamente como a velocidade indicada ao longo do nosso curso. Então vamos em frente. Densidade do ar é a distância entre as moléculas. Quanto mais denso, mais próximas as moléculas estarão. Quanto mais rarefeito, menos denso, mais afastadas as moléculas estarão. E como é que se dá o aumento dessa velocidade à medida que a aeronave sobe? A gente tem um valor aproximado de variação, que é o seguinte: a VA aumenta cerca de 2% da VI, ou VC, para cada 1.000 pés que a aeronave subir. Então, quando ela sobe 1.000 pés, eu vou ter a VA, que vai ser a VI, mais 2% dela. Ela sobe mais 1.000 pés. Se ela estiver a 2.000 pés, vai ser a VI mais 4%. E assim a gente vai fazendo essa variação para encontrar um valor aproximado da VA. O valor preciso a gente aprende a calcular com um computador de voo. Mas por enquanto vamos usar esta regra de aproximação aqui. Então aqui no nível médio do mar, quando a VI é 1 no 00, a VA também será 1 no 00. No nível médio do mar a gente vai ter essa coincidência. À medida que a aeronave vai subindo, eu vou ter um valor de velocidade aerodinâmica cada vez maior em relação à VI, utilizando esta aproximação aqui. De modo que quando a aeronave se encontrar no nível de voo 200, com a VI de 1 no 00 nós, ela vai ter um valor de velocidade aerodinâmica aproximado de 140 nós. Embora o seu velocímetro indique que ela está com 100 nós de velocidade, em relação à massa de ar, ela está se deslocando a 140 nós. Por que isso ocorre? Porque ela vai precisar se deslocar numa distância maior para ter a quantidade de moléculas necessária para sensibilizar o tubo de Pitot e ter os 100 nós de velocidade indicada. Agora eu preciso que você preste muita atenção neste detalhe. A única coisa que faz a velocidade aerodinâmica ser diferente da velocidade indicada, pela definição que a gente tem aqui, é a densidade do ar. Ou seja, é a distância entre as moléculas. Eu faço questão de repetir isso, porque eu vou fazer uma afirmação agora que é verdadeira, que você precisa entender, precisa admitir, precisa aceitar, porque é uma verdade. A velocidade aerodinâmica não se altera com o vento. E por que a gente afirma isso? Se o vento soprar nesta direção e estiver agindo nesta molécula, ele também estará agindo em todas as outras, de modo que o vento não estará aproximando esta primeira molécula da segunda.
o vento estará deslocando toda a massa de ar e dentro dessa massa de ar a gente vai ter as moléculas mantendo a mesma distância entre si. Então, não aumentou a distância entre as moléculas, então não vai haver alteração da velocidade aerodinâmica em função do vento. É verdade que o vento ajuda ou atrapalha uma aeronave e faz ela se deslocar mais rapidamente ou de modo mais lento, mas a gente não está fazendo a interpretação deste fenômeno quando a gente fala de velocidade aerodinâmica. Daqui a pouco a gente vai colocar o vento nesta interpretação. Por ora, a gente precisa aceitar que a velocidade aerodinâmica não se altera com o vento. Exatamente por conta desta explicação que eu dei, que quando o vento sopra, ele desloca toda a massa de ar. E aí você pode imaginar, mas se ele estiver no sentido contrário, ele não estará fazendo com que essas moléculas cheguem mais rapidamente no tubo de Pitot desta aeronave? A resposta é não, porque da mesma forma que ele empurra esta massa de ar na direção da aeronave, ele empurra a aeronave também para trás. E aí, a aeronave que está inserida nesta massa de ar sofre o mesmo efeito do vento que estas moléculas. Então, o vento sopra, atua nas moléculas e atua na aeronave. Então, não há distância entre as moléculas, portanto, não há alteração para a velocidade aerodinâmica se eu tenho mais ou menos vento ou se eu não tenho vento atuando. Isso também é uma questão típica de banca da prova de piloto privado da ANAC. E uma observação importante. É essa velocidade que deve ser informada no plano de voo. A velocidade no momento do preenchimento do plano de voo é a velocidade aerodinâmica, é a TAS. Por falar em plano de voo, gente, eu deixo aqui um convite para vocês conhecerem um canal de preenchimento de plano de voo de um colega nosso, profundo conhecedor deste assunto, que se você tiver qualquer dúvida sobre preenchimento de plano de voo, dá uma olhada no canal lá que você vai tirar todas as suas dúvidas. Eduardo Gomes, já tem até um nome ligado à aviação, dá uma olhada no canal dele, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você tirar todas as suas dúvidas de preenchimento de plano de voo, porque o seu plano de voo pode estar sendo recusado. Ele é o cara para lhe ajudar nesse sentido. Então afirmamos que o vento não altera a velocidade aerodinâmica, mas é óbvio que o vento ajuda ou atrapalha a aeronave no seu deslocamento. Então vamos ver o efeito do vento e qual é a consequência dele atuando a favor ou contra a aeronave. Vamos imaginar uma aeronave voando com 80 nós de velocidade aerodinâmica e esta aeronave sofrendo influência de um vento exatamente de cauda com intensidade de 10 nós. Óbvio que essa aeronave estará se deslocando com uma velocidade maior do que 80 nós porque tem uma ajuda do vento. Mas o fato do vento estar atuando nesta aeronave não vai fazer variar este valor de velocidade aerodinâmica. Mas esta aeronave estará sim se deslocando com um valor maior. E qual será esse valor maior? O que é este valor maior com que esta aeronave está se deslocando? Agora aparece o último elemento desta nossa aula, que é a velocidade no solo. Ground Speed GS, também apresentada por esta sigla nos exames da ANAC. Por definição, é a velocidade resultante do confronto entre a velocidade aerodinâmica e o vento que atua na aeronave. É a velocidade de deslocamento da sombra da aeronave no solo. Por isso se chama de velocidade no solo. Se você observar a velocidade com que a sombra de uma aeronave se desloca no solo, ela já será resultado da velocidade indicada corrigida para a densidade do ar e corrigida para o vento que atua na aeronave. Inicialmente, eu tenho a velocidade indicada, que é lida no velocímetro. Para eu chegar até a velocidade aerodinâmica, eu preciso levar em consideração a densidade do ar. Uma vez encontrada a velocidade aerodinâmica, eu preciso fazer o confronto dela com o vento que atua na aeronave para descobrir
a real razão de deslocamento da aeronave. Com que velocidade de fato a aeronave está se deslocando. Embora lá quando a gente escreveu VA, um sinônimo de VA é velocidade verdadeira, VV, a velocidade aerodinâmica não é a real razão de deslocamento da aeronave. A velocidade com que de fato a aeronave se desloca é a VS, é a ground speed, que é resultado do confronto da velocidade aerodinâmica com o vento que atua na aeronave. Então, neste nosso exemplo, esta aeronave estaria voando a 90 nós para um observador externo. Se você observasse a sombra da aeronave se deslocando, ela estaria se deslocando a 90 nós, que seria o resultado da velocidade aerodinâmica 80 nós, acrescida do vento que ajuda esta aeronave no seu deslocamento. Por outro lado, se a gente tivesse esta mesma aeronave voando com os mesmos 80 nós de velocidade aerodinâmica e agora sofresse influência de um vento exatamente de proa, também de 10 nós, você já deve ter concluído que a velocidade com que de fato esta aeronave estará se deslocando não será 80 nós, nem será um valor maior do que isso, mas será de 70 nós. O confronto da velocidade aerodinâmica com o vento que neste cenário atrapalha o deslocamento da aeronave. Então a sombra da aeronave neste cenário estaria se deslocando a 70 milhas náuticas por hora, o que a gente chama de 70 nós. E para saber mais, navegação aérea descomplicada, tudo o que um piloto ou controlador de tráfego aéreo precisa saber sobre navegação aérea, siga a gente nas redes sociais. O recadinho de hoje, para quem escolheu a determinação como arma, a vitória é certa. Achou que vale a pena? Curte o nosso vídeo, compartilha com pessoas que você acha que têm interesse neste mesmo assunto. Até a próxima, um grande abraço.